Bom dia. Essa aula nós vamos falar agora das medições indiretas, né? Na aula passada a gente falou das medições diretas, a gente falou a diferença de uma para outra, tá? E hoje nós vamos abordar o que é uma medição indireta, com mais detalhes, né? Cálculo da incerteza 1. Então, imaginamos aqui o retângulo de base B, altura C, e a sua área é base vezes C, né? Base vezes altura. Aqui nós temos duas situações. Nós temos as incertezas de C, que nós chamamos aqui de UC, e a incerteza de B, que nós chamamos de UB. Então, como calcular a incerteza de A, que é o produto de B vezes C? Então, como estimar a incerteza 1, né, do valor de uma grandeza que é calculada a partir de operações matemáticas como os resultados de outras grandezas medidas? Considerações preliminares. Medições indiretas. O valor do mensurando é determinado a partir de operações matemáticas envolvendo resultados de duas ou mais grandezas de entrada medidas separadamente. Então, exemplos aqui, ó. Então, a área A de um terreno calculada pelo produto entre a sua largura L pelo seu comprimento C. Então, a sua área é igual a L vezes C. Também outro exemplo, determinação da corrente elétrica I dividindo a queda de tensão V sobre um resistor pelo valor da sua resistência R. Então, a nossa corrente é a divisão da nossa tensão pela resistência R. O modelo matemático. Então, é necessário um modelo matemático que relacione as grandezas de entrada com o valor do mensurando. Exemplos. A é igual a base vezes a altura. No caso da velocidade, é a distância dividido pelo tempo. Aqui uma forma de calcular essa distância. Dependência, estatística e correlação. Duas variáveis aleatórias são consideradas estatisticamente independentes ou não correlacionadas se as variáveis aleatórias da primeira não guardam nenhum tipo de sincronismo com as da segunda. Exemplo. Por exemplo, a temperatura da água do mar na praia da Joaquina e a cotação do dólar. Agora, quando temos uma dependência estatística, duas variáveis aleatórias são consideradas estatisticamente dependentes ou correlacionadas se as variações aleatórias da primeira ocorrem de forma sincronizada com as variações aleatórias da segunda. Exemplos: os valores em real da cotação do euro e do dólar. Na verdade, quem mais muda é o real. Um outro exemplo, a temperatura da água do mar em duas praias próximas. Continuando a falar sobre dependência estatística, a grande maioria dos casos de interesse prático da engenharia é suficientemente bem modelada, considerando medições como variáveis aleatórias independentes ou não correlacionadas. Então vamos trabalhar agora na estimativa da incerteza combinada, tá? Lembram? Era o C, que a gente viu na aula passada, em medições não correlacionadas. Essas medições não correlacionadas vamos chamar de MNC. Então, estimativa da incerteza combinada em medições não correlacionadas, a nossa MNC. Relembrando, então, as variáveis aleatórias da primeira não guardam nenhum tipo de sincronismo com as da segunda. Então, o exemplo aqui, para a gente não esquecer, é a temperatura da água do mar na praia da Joaquina e a cotação do dólar. Quando temos adição e subtração, né, de uma MNC, que são medidas não correlacionadas. O quadro da incerteza U, combinada da adição ou subtração de uma MNC, é calculada pela soma dos quadrados das incertezas padrão de cada termo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma função, né, a incerteza de várias funções, né, de várias grandezas, né,
basta calcular ao quadrado cada incerteza de cada grandeza. Tá? O U aqui então é incerteza, x1, x2, xn são as nossas grandezas, né? São as nossas variáveis que estão sendo medidas. Por exemplo, aqui poderia ser a base do nosso quadrado e aqui a altura do nosso quadrado, ou do nosso retângulo. Estimativa da incerteza combinada em medições não correlacionadas, né? Continuando falando da nossa MNC. Então, quando temos adição de MNC, que são medições não correlacionadas, então nós temos aqui dois pesos, peso 1 e peso 2. As massas do peso 1 é 1 kg, né, ou 1000 gramas, com incerteza de mais ou menos 6 gramas. E a massa do peso 2 é 2 kg ou 2000 gramas e a sua incerteza é mais ou menos 8 gramas. Aqui então, anotando, né, essas incertezas, né, aqui está meu resultado da medição para massa 1 e o resultado de medição para massa 2. Então a incerteza da massa 1 é de 6 gramas, eu tirei daqui, e a incerteza da massa 2 é de 8 gramas, eu tirei aqui do meu RM, que é o resultado da minha medição. Então a massa total, vou calcular a massa total, é M1 mais M2. E a nossa estimativa da incerteza combinada em medições não correlacionadas, tá? Ou seja, são medições que não estão relacionadas entre si, como a gente viu no slide anterior. Então eu vou pegar a incerteza da massa total ao quadrado, vai ser igual a incerteza da massa 1 ao quadrado, mais incerteza da massa 2 ao quadrado. Para mim calcular essas incertezas, eu tenho que passar, né, raiz nos dois lados. Então eu tenho que 6 ao quadrado e 8 ao quadrado é igual a 100. Então, passando a raiz em ambos os lados, né, raiz de 100 é 10 gramas. Então, a massa total, somando, eu tenho 1000 gramas com 2000 gramas, dá 3000 gramas. E a minha incerteza calculada, para no caso de duas medições, né, de dois pesos, que não estão relacionados, né, então 3000 mais ou menos 10 gramas. Então, essa aqui que é a minha resposta final. Tá? Então aqui eu tenho duas medições, são medições indiretas, tá? Que não estão correlacionadas. Então para me calcular a incerteza eu tenho que fazer essa conta aqui. Ó, tá? Nesse caso eu conheço os pesos e conheço as suas incertezas de cada peso. O exemplo 2 agora é a minha subtração. Antes eu fiz uma adição, agora a minha subtração para o mesmo caso de medições não correlacionadas. Eu tenho aqui um peso 1, e aqui na balança eu tenho outro peso 2. O peso 1, a massa 1 é 1000 gramas, tá? É mais ou menos 6 gramas, a incerteza. A massa 2 é 2000 gramas, mais ou menos a incerteza de 8 gramas. Tá? Então eu quero saber, tá, qual vai ser a massa resultante aqui, né? Tá? Então vai ser o peso 2, o peso da massa 2, né? Ou a massa 2 menos a massa 1. Então a massa resultante é uma massa C, tá? Para poder equilibrar aqui, né, a balança, eu tenho que fazer M2 menos M1. Para mim fazer o cálculo das incertezas, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no slide anterior. Vou somar aqui, substituir os valores das incertezas, levar ao quadrado e tirar a raiz. Então a incerteza da massa resultante é 10 gramas. Como eu estou fazendo M2 menos M1, M2 menos M1 é igual a 1000. Então a resposta da massa que vai compensar a balança, né, o resultante, vamos dizer assim, é 1000 mais ou menos 10 gramas. Então essa aqui é a minha resposta. Então observe, eu vou voltar no slide anterior. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu não consigo voltar. Então vocês observem que o procedimento para cálculo da incerteza é o mesmo, tá? Sendo a adição ou subtração das minhas medições indiretas, né? Que é dado pela massa M1 e dado também pela massa M2.
Agora eu tenho o caso de multiplicação, tá? Das minhas medições não correlacionadas. Tá? Então eu estou estimando a minha incerteza combinada, tá? Em medições não correlacionadas, que é a minha MNC. Na multiplicação da MNC, o quadrado da incerteza combinada relativa é calculada pela soma dos quadrados das incertezas padrão relativas de cada fator. Tá? Então aqui eu tenho o meu produto, né? Eu tenho minha certeza, desculpe, combinada, tá? Do produto de duas variáveis, tá? E no caso poderia ser o cálculo da área, né? Do retângulo, que é a base vezes a altura, tá? Então eu tenho que colocar os valores aqui no denominador, tudo elevado ao quadrado, colocar a minha certeza aqui no numerador, né? Colocar o valor, né? Por exemplo, aqui da base do retângulo, e aqui vai ser a altura do retângulo, né? E em relação à incerteza da altura do retângulo, eu coloco aqui em cima, elevo ao quadrado e somo. Tá? Aí eu vou ter que calcular, a minha incógnita aqui é a minha incerteza, que eu vou precisar calcular. E no resultado da medição, eu vou ter, evidentemente, o produto da base vezes a altura. Tá? Para ter o resultado final, que é o resultado da minha medição, que é o resultado base mais ou menos a minha incerteza de medição. Tá? Então aqui é uma forma resultante, né, da incerteza, uma outra maneira de expressar. Tá? O que a gente vai fazer é exatamente isso aqui, essa conta aqui. Então a incerteza combinada, né, no caso dessas duas variáveis que estão multiplicando, ela tem que ser calculada dessa forma aqui. Aqui, generalizando, tá? Eu tenho aqui a certeza ao quadrado resultante, né, das minhas grandezas, tá? É igual aqui ao quadrado, né, de cada incerteza, tá? Para cada variável, x1, x2 até xn. Bom, aqui então nós vamos dar um exemplo, né, de cálculo de onde eu tenho três grandezas, né, A, B e H, tá? E vamos calcular o volume, tá? Então nós vamos estimar a incerteza combinada em medições não correlacionadas, que no caso são as medições de A, B e H, né, de uma pirâmide, tá? E nós vamos precisar saber também as incertezas de cada valor lido, de A, de B e de H. Aqui nós temos o valor de A, né? A incerteza de H é 1 milímetro, a incerteza de A é 0,8 milímetros e a incerteza de B é 0,6 milímetros. Então o que a gente vai fazer aqui é fazer o produto de 200 vezes 100 vezes 90, divide por 3, tem o resultado do meu resultado de medição, eu tenho o resultado desses três produtos, né, dividido por 3 do resultado base, e para mim calcular a incerteza, aqui, né, eu coloco então como que a gente vai calcular a incerteza nesse caso da pirâmide, tá? Que é um caso de multiplicação. Então aqui eu estou calculando o volume, tá, da pirâmide, né, que é 100 vezes 90 vezes 200 dividido por 3, isso dá 600 mil, tá? E aqui eu coloquei na forma, no volume de milímetro ao cubo, 600 vezes 10 a terceira, tá? Aqui é a incerteza do volume. Então, para mim calcular essa incerteza do volume, tá, dessa medição indireta, eu vou usar aquela fórmula que eu falei. Então, são três variáveis, A, B e H. Né? Então, aqui eu coloco o volume total, tá, que eu coloquei aqui embaixo, substitui o valor. Aqui os valores de A, coloquei aqui 100, valor de B, coloquei aqui 90, e o valor de H, coloquei aqui 200. E as suas respectivas incertezas, né? Incerteza de A é 0,8, incerteza de B é 0,6, incerteza de H é 1,0. Tomar cuidado que aqui eu tenho que trabalhar sempre na mesma unidade, que é milímetro, né? Tá? Faço essa conta, tá bom? E aqui eu vou levar tudo ao quadrado, tá? Tanto como a incerteza do V, que é o do volume da pirâmide, dividido por 600 mil, tá?
e vou isolar e calcular a minha certeza do volume da pirâmide. Então, calculando, vai dar 6.931 milímetros ao cubo. Então, isso aqui vai dar, né, um valor de 600, tá? Eu coloquei o 13º fora, em evidência, tá? Mais ou menos, né, 6,9 vezes 10 milímetro cúbico, né, que é a minha incerteza, tá? Então, eu coloquei aqui com uma casa decimal e botei, né, o 10⁻³ para fora. Então, é assim que eu devo representar o resultado da minha medição, né, de medições indiretas, tá? Onde eu estou tendo que fazer o cálculo do produto de A vezes B vezes H dividido por 3, são minhas medições indiretas. Eu conheço as incertezas de cada grandeza, calculo o volume, né, e faço essa conta aqui para calcular a minha incerteza da medição. Aqui, né, eu coloquei, né, para a gente não esquecer, né, os valores do slide anterior, né, tá? As incertezas são conhecidas. Da altura H, a de B, que é 0,6 milímetros, e de A, 0,8 milímetros. Então, todas as unidades aqui estão em milímetros. Então, na hora que eu vou fazer essa divisão, né, eu vou ter um valor adimensional, vai cortar milímetro com milímetro. Agora eu tenho, né, o caso do cálculo da corrente, né? Aqui está a corrente, que é a tensão dividido pela resistência R. Tem uma resistência, né? Através dessa resistência vai passar uma corrente, né? E nessa resistência eu tenho uma tensão V. Então, determine a corrente elétrica I, né, em ampere, que passa por um resistor de 500 ohms, com uma incerteza mais ou menos de 1 ohm, sobre o qual foi medida uma queda de tensão de 150 volts, mais ou menos 3 volts, né? Então, as incertezas de U, né, incertezas U de R e V, né? Então, a incerteza de R é 1 ohm, tá, que eu peguei daqui, e a incerteza da tensão, que eu peguei aqui, né, que ele deu, é de 3 volts, eu anotei aqui. Aqui, então, eu vou fazer o mesmo exemplo anterior, tá? No caso, então, eu tenho uma divisão, aqui, repetindo aqui a ilustração, né? Eu tenho que, então, dado no problema a minha tensão, com a sua incerteza, e a resistência, o valor da resistência em ohms, né, com a sua incerteza, tá? Então, para calcular a corrente, eu divido tensão pela resistência, muito simples, tá? Eu vou chegar aqui em 0,3 ampere. Para mim calcular a incerteza, né, da corrente, tá? Eu vou fazer a mesma coisa do exercício anterior, né? Eu vou sempre fazer isso daqui, tá? A incerteza ao quadrado dividido pelo valor calculado da corrente, tá? A incerteza da tensão dividido pelo valor da tensão ao quadrado, incerteza da resistência dividido pelo valor da resistência ao quadrado. Substituindo os valores, tá? Tomando cuidado que aqui eu estou dividindo tensão por tensão, aqui estou dividindo ohms por ohms, tá? Né? Então eu vou aqui levar ao quadrado a incerteza da corrente, levar ao quadrado, fazer essas contas, vou chegar nesses valores aqui. Consequentemente, né, eu isolo, passo a raiz, eu vou chegar aqui a minha tensão, a minha incerteza da corrente é 0,0060 ampere. Então, isso aí, trabalhando em miliampere, né, é a mesma coisa que eu adote aí o valor de 300, que a minha corrente é igual a 300 miliampere, mais ou menos uma incerteza de 6 miliampere, tá? Aqui os valores destacados, tá? E aqui o caso geral, tá? Eu tenho uma função que eu quero calcular, né? E ela é obtida, né, o valor dela, seja a corrente, seja a área, em função de outras variáveis, x1, x2, xn. Tá? Então, no caso de uma função, eu tenho que derivar, né, de uma forma geral, para me calcular a incerteza de g, eu tenho que derivar essa função, tá? Em função da variável, da primeira variável, x1, vezes a incerteza dessa variável, tá? Tudo ao quadrado. E assim por diante, tá?
Então aqui eu derivo essa função em função de x2 vezes a incerteza de x2, levo ao quadrado. Depois eu passo raiz em ambos os lados, eu vou ter que a incerteza de g é igual a uma raiz grande, né, desses valores aqui. Tá? Então vai envolver derivada, né? Assim que eu derivar eu vou achar uma expressão, né, com variáveis, né, literais, vou substituir esses valores que eu tenho dado no problema e vou conseguir calcular a incerteza. A derivada df dx, né, é chamado de coeficiente de sensibilidade. Pode ser calculado analítica ou numericamente. Aqui um caso geral, né, de medições não correlacionadas, onde a gente vai calcular a incerteza. Aqui um exemplo, na determinação da massa específica ρ, tá? Muita gente fala que isso aqui é densidade, tá? Mas é massa específica, porque densidade para o ar, né, para a água, né, é relação de massas específicas, né, tá? A densidade do líquido, né, a densidade é a massa específica do fluido dividido pela massa específica da água a 4 graus Celsius, né, tá? Isso é densidade. Então aqui eu tenho massa específica, tá? Que no inglês é density. Então a massa específica ρ de um material, na determinação da massa específica ρ de um material, usou-se um processo indireto, medindo-se em laboratório com uma balança massa M de um cilindro cujo diâmetro D e a altura H foram determinados por um micrômetro e um paquímetro, respectivamente. Após a compensação dos erros sistemáticos, né, foram encontrados os seguintes resultados. Então eles fizeram as medições separadamente, como a gente estava fazendo, né, a gente fez na aula passada, né, então a gente ia lá, calculava a massa, né, e tinha os valores, né, ou calculava as incertezas eram dadas, a gente calculava o resultado da medição da massa. Tá? Ou a gente poderia fazer o cálculo do resultado da medição da massa, né? Fazer uma média, usar só um valor, a gente poderia ter o erro máximo informado no problema, ou então a correção informada, né? E a gente calculava a nossa repetitividade em função lá do T de Sturgeon e do S do desvio padrão. Então aqui foi feito tanto para a massa, para o diâmetro, como para a altura. Tá? Aqui nosso diâmetro e aqui a nossa altura. Então, para a massa, feito esse processo, né, como a gente viu na aula passada, a gente vai chegar nesses valores aí, ó, para a massa, e para o diâmetro. Então, as incertezas que foram obtidas foram essas que já são dadas aqui no problema. Só que eu quero fazer um cálculo usando essas grandezas massas de diâmetro. Tá? E a altura também foi dado esse valor, né, com essa incerteza. Então eu quero calcular, né, o meu volume desse cilindro. Tá? Meu volume desse cilindro, ele é uma função da massa, do diâmetro e da altura. E a massa específica, tá, é a massa pelo volume. A definição de massa específica é a massa em kg pelo volume metro cúbico. Então, se eu substituir o volume aqui, né, por essa expressão aqui, né, o volume é dado, né, pela área, né, vezes a altura. A área do cilindro é πr2. Tá? Se eu substituir o R, que é o raio, pelo diâmetro, eu chego nessa expressão que é o volume do cilindro, πd2h sobre 4. Então eu posso substituir aqui o volume, nessa expressão aqui, e eu chego nessa outra expressão aqui. Então a massa específica é 4 vezes a massa dividido pelo π vezes o diâmetro do cilindro ao quadrado vezes essa altura h. Tá? Então, para calcular, fazer o cálculo da incerteza U combinada, né, de medições indiretas, né, tá? Então eu vou usar essa, aqui eu tenho a fórmula geral do cálculo para calcular a massa específica do cilindro. Aqui é a fórmula como a gente vai calcular a incerteza de ρ, tá? Então eu vou ter que derivar o ρ em função de m, depois eu vou ter que derivar ρ em função do diâmetro, tá, que eu coloquei aqui. Depois eu vou ter que derivar o ρ em função de h. Tá? Então vamos lembrar lá
né, das operações aprendidas, né, de derivada lá na disciplina de cálculo. Então, derivada de f em função, que é que é ρ, em função da massa, né, tudo isso aqui para mim vai ser uma constante, tá? Então, eu jogo aqui, né, derivada de y igual a 4x é 4, tá? Então, aqui 4 sobre π de 2h é a minha constante, então ela aparece aqui, tá? Vezes a minha incerteza da massa, tá? A derivada agora, né, de ρ em função do diâmetro, o que eu posso fazer? Eu posso passar o diâmetro para cima. Né, o diâmetro para cima fica d menos 2. Né? Derivada de d menos 2, né? O que é? Vai me dar essa expressão aqui. Depois vocês vão fazer aí. Ó. Tá? Vai dar menos 8m sobre π de 3h. Tá? Eu subo essa expressão para cima, então fica mais fácil para fazer derivada. Tá? Derivada de y igual a x2, quanto que é? É 2x. Tá? Então é o mesmo processo que eu vou fazer aqui. E aqui na derivada de h é a mesma coisa. Eu passo o h para cima, fica h elevado a menos 1. Mesmo procedimento. Tá? A deriva vai dar isso daqui. Ó, a derivada da função. Repetindo aqui a incerteza de h, a incerteza de d. Agora aqui eu vou fazer uma manipulação matemática. Eu vou dividir tudo isso daqui por ρ igual a 4m π de 2h. E simplificando a gente vai chegar nessa expressão aqui. Ó. Tá? Então eu peguei 4m π de 2h, coloquei aqui, dividi aqui, coloquei aqui, dividi aqui nessa parcela, coloquei aqui, dividi aqui também nessa parcela, coloquei aqui e dividi também nessa parcela. Tá? Então vocês podem observar que eu coloquei aqui só ρ, tá? Eu não coloquei 4m π de 2h aqui. Ó. E aqui o que sobrou m, aqui sobrou menos 2 sobre d, e aqui sobrou menos u sobre h. Tá? Então, eu repeti aqui a expressão do slide anterior, né, para facilitar a nossa compreensão. Tá? Aqui, como eu vou levar ao quadrado, então se menos some. Aqui também é a mesma coisa. Então, eu chego nessa expressão aqui. Ó. Tá? Qualquer número negativo elevado ao quadrado é positivo. Tá? E agora eu vou começar a substituir os valores em cima dessa expressão aqui que eu obtive, tá? Depois que eu fiz as derivadas. Então, a certeza aqui, eu vou calcular, né, calcular aqui o ρ, tá? Mas por enquanto eu estou deixando ele como literal. Vou substituir as incertezas da massa, que é 20, a incerteza do diâmetro, coloquei aqui, a incerteza do h, que eu coloquei aqui. E os valores da massa, diâmetro e h eu coloquei aqui. Vou resolver toda essa conta, né, e eu vou obter esse valor aqui. Ó, tá? Observe que como eu estou dividindo, né, esse valor aqui, né, não vai ter dimensão. Tá? Então, aqui temos resultados adimensionais, sem dimensão. Então, observem aqui que eu cheguei nessa expressão aqui. Bom, ainda do exercício anterior, eu vou fazer o cálculo do valor da massa específica ρ. Então, eu vou substituir os valores da massa, do diâmetro e da altura h. Tá? Eu vou fazer essas contas aqui e vou chegar nesse valor aqui, ó, em gramas milímetro por milímetros cúbicos. Tá? E aqui eu vou fazer o cálculo do valor da incerteza U da massa específica ρ. Tá? Então, o grande macete aqui eu vou pegar essa expressão onde eu estou passando o mouse, tá? Eu vou passar raiz quadrada em ambos os lados, que a gente vai chegar nessa expressão aqui. Ó. Então, se eu passei uma raiz aqui, né, o ρ vai passar multiplicando. Aqui está o ρ, está multiplicando tudo. Tá? E como passei a raiz aqui, ó, então passei a raiz, aqui está esse valor aqui, ó, que eu fiz as contas aqui. Né? Eu fiz essa conta aqui, essas três somas, né? Tá? Eu cheguei nesse valor aqui, vezes 10 a menos 8. Tá? Então, aqui, o que acontece? Eu vou fazer essas contas, eu vou chegar nessa incerteza aqui, nesse valor aqui. Ó.
Como eu passei o ρ para lá, né, observe que agora esse valor aqui ele não é, ele tem agora dimensão. E a dimensão dele é grama, é a dimensão de massa específica, tá? É grama por milímetro ao cubo, tá bom? E agora eu preciso representar, né, tanto o resultado base, que é isso aqui que eu estou passando o mouse, tá? Eu preciso representar o meu resultado de medição RM. Então aqui eu tenho o resultado base e aqui eu tenho a certeza de medição. Então aqui o resultado base, que é esse valor aqui, tá? Eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas. E logo a incerteza também vai ter que ter 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então o 1 fica arredondado como 1 mesmo, porque aqui eu tenho 2, tá? E aqui o 3, como aqui é 9, então eu fico arredondo, fica 24. Então o resultado da minha medição, tá? De uma medição indireta, né? Onde eu tenho valores da minha massa específica dependem da massa, né, do cilindro, tá? Do diâmetro e da altura. Então RM é o resultado da medição, ρ é minha massa específica e U de ρ é a incerteza de ρ. Aqui então eu faço um resumão, tá? São as fórmulas que vocês vão poder consultar na prova, tá? Então basicamente aqui, ó, como vocês viram no último exercício, né? A gente vai derivar a expressão, no caso lá de ρ em função da altura, né? Das outras, do diâmetro, da massa, enfim, tá? Para calcular a incerteza do meu resultado de medição. Aqui a gente viu lá no início, né? Como que a gente vai fazer quando eu tenho soma e subtração de incertezas, é assim que eu vou calcular. Multiplicação e divisão de incertezas, né? Eu tenho que usar, dividir pelos seus valores aqui, tá? Tá ok? É produto mesmo, tá? E aí eu passo a raiz quadrada nos dois lados, né? E aí eu consigo calcular a incerteza. Passo x1 vezes x2 para lá e consigo calcular a incerteza quando eu tenho multiplicação e divisão de incertezas, tá? Aqui casos particulares para duas variáveis, tá? E aqui o caso particular para n variáveis e o caso mais geral, tá? Então aqui, por exemplo, a nossa massa específica que era dependente lá da massa, do diâmetro e da altura h. Bom, aqui vamos fazer um exercício rapidamente, tá? Calcule a resistência R, né, e sua incerteza em ohms de um condutor de seção reta circular de alumínio, cujo comprimento L é 2 metros e o diâmetro D de 2 milímetros, tá? Ou 0,002 metros, sendo que as incertezas determinadas são de certeza de L, né, é igual a 0,01 metros, e a incerteza de D é igual a 0,01 milímetros, que isso aqui é igual a esse valor aqui em metros, tá? Respectivamente, então, a fórmula da resistência é dado aí, tá, por essa expressão. Aqui tem o ρ do alumínio, tá? O comprimento e a sua área, tá? Então, eu abrindo aqui a área, o que é a área? É πd2 sobre 4. Então, parece aqui πd2 sobre 4. Tá? Então, eu vou trabalhar, em vez de trabalhar com a área, eu vou trabalhar para calcular o valor da minha resistência. As minhas variáveis dependentes vão ser o ρ, tá, do cilindro, tá bom? O seu comprimento e o seu diâmetro, tá? E não vou trabalhar com a área, vou trabalhar com o diâmetro. Em vez de trabalhar com a área, eu vou trabalhar com o diâmetro. Aqui eu tenho que o ρ do alumínio é 2,825 vezes 10 menos 6, tá? Que é a medida em ohms vezes centímetros. E eu tenho que passar tomar cuidado que eu sempre tenho que trabalhar no sistema internacional, que é em metros, tá? Então eu tenho que passar centímetros para metros, tá? Se vocês forem passar aí, vocês vão ver que aqui eu saio de 10 a menos 6 para 10 a menos 8. Eu já fiz essa transformação aqui, tá? Porque na hora que eu vou fazer as contas, né, eu tenho que trabalhar para cancelar, dividir metro por metro.
Então eu não posso dividir metro por centímetro. Então tem que tomar esse cuidado já fazer essa conversão. E a sua incerteza é 0,014 vezes 10 a menos 6 ohms centímetro, que é a mesma coisa. Eu tenho que passar isso aqui ohms para ohms vezes metro. Tá? Eu já coloquei aqui que vai dar o mesmo valor vezes 10 a menos 8 ohms metro. Tá? Aplicando o caso geral, né, eu vou ter que pegar, para calcular a minha incerteza, eu vou ter que derivar o R em função de ρ, de L e de D. Então aqui é ρ, L e área. Só que a área aqui eu substituí ela, né, a área é πd2 sobre 4, eu vou fazer a derivada em função de D e não da área. Então eu vou chegar nessa expressão aqui, ó, substituindo, fazendo as derivadas, tá? Então a derivada de R em relação a ρ, tá? Vai dar 4L πd2, né? Que são consideradas constantes. A derivada de F em relação a L, tá? Vai ser 4ρ πd2, tá bom? E a derivada da função de R em função de D, eu subo D para cima, né? D vai ficar em cima D elevado a menos 2, aí eu vou derivar, né? O D elevado a menos 2, tá? Aí eu vou chegar nessa expressão aqui, tá bom? Eu vou fazer uma manipulação, como eu fiz no exemplo anterior, né? Eu vou dividir tudo por 4ρL πd2, né? E simplificar. Então, dividindo tudo, né? Eu vou manter o R aqui, não substituir esses valores, como eu fiz no exemplo anterior, e eu vou chegar nessa expressão, 1 sobre ρ, 1 sobre L e menos 2 sobre D. Tá? Agora eu vou substituir todos os valores que eu tenho. Eu tenho, né, foi dado, tem o valor de ρ, tá? Aqui, ó, foi dado o valor de ρ do alumínio, tá? O L foi dado, 2 metros, tá? E o D também foi dado, esse valor aqui que eu estou passando o mouse, tá? E as incertezas também foram dadas, basta substituir, eu vou chegar nesse valor aqui que eu chamei de 1. Né? Então eu dividi aqui, né? Cada parcela aqui eu dividi em 3 resultados parciais. Né? E esse valor está aqui nessa linha em azul, que eu chamei de 1, resposta 1. Aqui em rosa, né, tem a resposta de 2. E aqui em verde tem a resposta de 3. Depois vocês olham com calma aí. Tá? E agora eu preciso calcular o R, né, que é a minha resistência. Então eu vou substituir os valores, né, eu substituir o ρ, o L e o D, fazer as contas, eu vou chegar nesse valor aqui, ó, tá? O valor da resistência R. Tá? E agora eu vou calcular, né, a minha incerteza de R. Então eu vou somar os 3 valores aqui, 1, 2, 3, chego nesse valor, né? Aqui eu já passei raiz quadrada, né, a raiz em ambos os lados, então por isso que saiu ao quadrado daqui, e passo o R para lá. Né? O valor de R eu tenho aqui, eu calculei aqui, multiplico então esse valor de R, já está, multiplico em cima desse valor aqui. Ó. Esse valor do R que eu calculei aqui, multiplico em cima, eu multiplico com esse valor aqui. Então eu vou chegar na minha certeza de R, vai obter esse valor aqui em ohms, tá? Olha só o número de casas decimais. Então, por fim, o meu resultado da medição é meu resultado base, que vem aqui do cálculo da resistência. Tá? Eu vou trabalhar aqui com 1, 2, 3, 4, 5 casas. Né? 1, 2, 3, 4, 5. E a minha certeza da resistência é esse valor aqui, que eu vou trabalhar com esse valor que está aqui mesmo. Com 1, 2, 3, 4, 5 casas. Tá? Então, esse aqui é o resultado da minha medição, né, de medições indiretas, onde eu preciso conhecer aqui os valores, né, os valores de medições de ρ, de L e de D foram medidas como na aula anterior, né, conhecendo ou não a correção, na repetitividade ou o erro máximo. Aí eu cheguei nos valores, né, de cada grandeza, ρ, D e L, junto com o seu resultado base e sua incerteza de medição, né, e apliquei aqui, né, o caso geral para calcular a incerteza, né, da resistência R, que é no caso então, de uma medição indireta. Né, então o que eu fiz aqui é a estimativa da incerteza combinada em medições não correlacionadas, ou seja, ρ, L e D são
independentes, né? Tá? Então eu fiz o cálculo da incerteza combinada de medições indiretas, tá bom?